Revisão, tá? Hoje a gente vai ver então terminar um pouquinho da notação científica, tá? E a gente vai começar, quer dizer, vai começar e vai terminar, né, com vetores. Por que a gente vai ver essas coisas, né? Novamente, a notação científica é algo que é muito comum ser utilizado em eletricidade, né? Como eu já comentei na aula passada, os sistemas às vezes são microscópicos, ou às vezes eles envolvem grandezas muito grandes, e aí a melhor maneira da gente representar esses números é através da notação científica e da simbologia, né, que nós chamamos de sintaxe, para a base 10. Então, vocês têm que se acostumar a ver esse tipo de notação, e as grandezas vetoriais, elas vão aparecer para nós através das relações de grandezas da eletricidade, né, como força elétrica, força magnética, campo elétrico. Todas essas grandezas físicas são grandezas vetoriais, e aqueles lances lá, aquelas maneiras de descrever essas grandezas, a gente precisa revisar, tá? Por quê? Porque vai aparecer exercício com isso para a gente, e nós precisamos saber resolver, tá? Precisamos saber como trabalhar com essas grandezas físicas. Bom, direto, na aula passada a gente já começou a ver um pouquinho de notação científica, né? A gente colocou lá as grandezas em notação. E aí hoje, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos pegar e vamos fazer algumas operações com notação científica para vocês relembrarem, tá? E então aqui, ó, começar com soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e radiciação, tá? Bem simplesinho, passar bem rápido, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui na notação científica. E aí depois nós vamos... Vou tirar os bichando aqui. Depois nós vamos lá para vetores, tá bom? Vamos lá, então. Gente, primeira coisa. Notação científica, para fazer operação com soma ou subtração, o caminho é um só. A gente precisa olhar para a base e ver se elas são iguais na hora de somar. Se elas são iguais, tá tudo certo. Resolvido o meu problema. Porque aí eu preciso somente realizar a soma dos números que nós temos aqui. Então, eu vou pegar e vou olhar o 0,17 e o 0,032 e vou somar eles simplesmente porque eu já vi que as bases são iguais. Se as bases não forem iguais, pessoal, daí eu vou precisar igualar elas. Antes disso, eu não consigo fazer a soma, tá bom? Então, aqui, por exemplo, 0,032, isso aqui vai dar 0,202, né? Se eu somar esses dois números. 0,202 e eu mantenho a minha base. Vezes 10 a menos 5. Pronto, resolvido. Tá? Então, soma é muito simples. Mais um aqui, ó, com 3 algarismos. 8 mais, ó, base 10 iguais, como vocês estão vendo aqui. Posso só simplesmente somar os valores que nós temos aqui. Então, nós temos 8 mais 18, isso aqui dá 26. 26 mais 6, 32. Então, isso aqui dá 32 vezes 10 na 12. Bem simples. Bem tranquilo de ser resolvido, né? Vou pegar aqui mais um exemplo, agora com subtração, para vocês observarem. Ó. Nós temos 10 na 32 e 10 na 32. Dois números iguais também, certo? Então é só fazer 250 menos 140. Isso aqui vai dar 110, correto? 110. Então 250 menos 140 é 110 e mantém a base 10. Vezes 10 na 32, beleza? E o último exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos supor que as bases 10 não são iguais, eu só dei exemplo aqui com base 10 igual, né? Se as bases 10 não são iguais, eu preciso igualar elas. Então vamos supor que eu tenho esses números aqui e eu quero deixar com base 10 igual, tá? Eles já são iguais, mas eu vou fazer uma mudança de base 10 para vocês observar como é que eu poderia fazer. Caso uma desses números aí não tivesse a mesma base 10, tá? Então, olha só, por exemplo, o 0,085, eu vou transformar ele em 8,5. Até para ficar mais fácil de resolver o exercício, tá? Então, olha só. Vou transformar ele em 8,5 e vocês observam que eu vou ter que andar 2 casas para a direita com a vírgula, né? Então, isso aqui vai ficar, ó, 8,5, tá? 8,5 vezes 10 vezes 10. Se eu tenho menos 5, eu andei 2 casas para a direita, eu andei 2 casas mais negativas, né? Então, olha só, isso aqui vai ficar vezes 10 na menos 7.
E se eu fizer o mesmo procedimento com esse outro número aqui, eu transformar ele em 15, e eu vou andar 2 casas também, eu vou ter que somar 2 casas, menos 7. Então, olha só, se por acaso eu precisasse modificar um dos números para transformar ele em base 10 para igualar elas, né? Então, esse é o processo, né? Anda com as vírgulas até chegar na base 10 que eu preciso para realizar a soma ou a subtração. No caso aqui, eu fiquei com 8,5 menos 15. Isso aqui é menos 6,5, né? Se não me engano. Confiram comigo aí no replay. Isso aí, menos 6,5 vezes 10 na menos 7. Tá aí. Os números com soma e subtração de base 10, tá? Beleza? Facinho, né? Vamos pro próximo. Lembrando, gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, abram o microfone, falem, né? Deem um grito. Se eu cometer algum erro aqui também, mesma coisa, tá? Essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 0,3 com base 10 diferentes, mas isso aqui é multiplicação. Então, qual é o caminho na multiplicação? Na multiplicação, eu não preciso igualar as bases 10 para fazer a soma, ou como fazia na soma e na subtração. Eu não preciso. Eu faço a multiplicação entre os números aqui, ó. Pego e faço, por simplesmente, a multiplicação. 5 vezes 0,13, isso aqui é 1,5. E com a base 10, o que eu faço? Eu somo elas. Então, eu fico com menos 8, menos 16. Então, isso aqui vai dar 1,5 vezes 10 na menos 24. Na menos 24. Eu somo as bases 10, né? Então, se eu tenho menos 8 com menos 16, vou somar elas, fica menos 24, tá? Mais um exemplo aqui, ó. 30 vezes 0,5, isso aqui dá 15. Pego a base 10 e somo elas novamente, ó. 18 menos 26. Então, isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar menos 8, né? Então, isso aqui fica 15 vezes 10 na menos 8. Menos 8, beleza? Tá aí, ó, base 10, bonita, transformada, tudo certo, né? Eu poderia ainda deixar esse número aqui em notação científica, transformando ele dessa forma, andando com uma casa para a esquerda, ficando com 1,5, certo? Lembrando que quando a gente deixa em notação científica padrão, a gente deixa o número entre 1 e 9, né? Então, 15, extrapolou o 9. Então, eu posso deixar ele em 1,5 e aí eu vou andar uma casa para a esquerda. Se eu ando uma casa para a esquerda, eu ando positivo, né? Então, isso aí vai ficar menos 7, beleza? Tá aí. Perfeito? Então, olha só. Transformei essas bases 10. O pessoal está conversando lá no grupo. Enfim, eu acredito que está todo mundo dentro do tá com acesso fácil, né? Que estava antes com umas restrições para entrar na aula, né? No meeting. Mas acho que agora tá tranquilo, tá? Então, quem cai vai entrando de volta aí, bem tranquilo. Bom, seguindo aqui, ó. Eu poderia ainda, olha só, pegar esse número aqui, o 15 vezes 10 na menos 8, e transformar ele em notação científica com sintaxe, tá? Isso aí significa que eu poderia andar com a vírgula para a direita, mais uma casa para a direita, e transformar esse número aqui, ó, em 150 vezes 10 na menos 9. O menos 9 é uma sintaxe conhecida, que é o nano. Então, olha só, se eu quisesse transformar esse número aqui, ó, em um dos símbolos que são utilizados, né? Então, eu andaria uma casa para a direita, transformaria esse número de 15 para 150, e aí seria 150 nano, certo? Ao olhar 150 nano, eu sei que ali tem uma base 10 na menos 9. Beleza? O que mais? Olha só, divisão. Divisão aqui, olha só. Como é que eu posso fazer essa divisão? Eu tenho 5 vezes 10 a menos 8 e 0,25. Beleza? Vou pegar e vou escrever os números com forma de fração. Olha só, 5 vezes 10 na menos 8 divididos por 0,25 vezes 10 na menos 13. Galera, vamos supor que vocês estão lá fazendo a prova do Enem. A prova do Enem não existe calculadora, não tem como levar a calculadora, tá? E aí vocês têm que fazer essa conta aqui. Se vocês usarem a notação científica, usarem a base 10, essa conta se torna muito simples. Por quê? Eu vou lá e arredondo, eu transformo os números
de uma maneira que esses números se tornem fáceis para mim fazer a divisão. Olha só, o 5 vezes 10 na 8, eu posso colocar uma vírgula para a direita, né? Andar uma casa para a direita e transformar esse número em 50 vezes 10 na menos 9. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso. Por que eu vou fazer? Porque se eu pegar essa vírgula do 0,25 e botar lá na frente do 25, eu vou andar duas casas para a direita e vou transformar esse número aqui, ó, em 25 vezes 10 na menos 15, porque eu andei duas casas. Por que eu fiz isso? Porque olha só, essa divisão se torna bem mais simples agora, porque 50 sobre 25 eu sei quanto equivale. Eu sei que isso aqui é 2. Eu sei fazer de cabeça isso, é 2, né? 50 por 25 é 2. O que vai restar para mim aqui? Vai restar o vezes 10 na menos 9. E este número, essa base 10 que está aqui embaixo, ela pode passar para cima, e quando ela passa para cima, ela inverte seu sinal. Então, quando ela passa aqui, fica menos 9 mais 15. Então, um número que era difícil de ser feita, de se realizar a divisão, né, se torna muito simples quando eu utilizo a base 10. Porque olha só, qual é a resposta disso aqui? Isso aqui vai ser 2 vezes 10 na 6. Ou seja, isso aqui é 2 mega, beleza? Então, resolvido o meu problema, resolvido o meu exercício, sem precisar do auxílio da calculadora, né? Eu fui lá, organizei os números de uma forma mais bonita, né? E resolvi eles de uma forma simples, tá? Beleza? Vamos fazer o outro aqui, ó. Mesma coisa. Olha o número que eu tenho, 0,5 vezes 10 na 18. Então, eu vou escrever esse número aqui, ó. Já vou andar com uma casa para a direita. Se eu andar com uma casa para a direita, eu diminuo uma base 10. Isso aqui vai dar 17, certo? Sobre o 100. 100, vou transformar em 1. Né? Ó, eu ando duas casas para a esquerda, a vírgula está aqui. Eu ando duas casas para a esquerda, eu transformo esse número em 1. Isso aqui fica 1 vezes 10. Andei para a esquerda, andei duas casas positivas. Isso aqui fica na menos 24. Galera, todo mundo sabe fazer 5 por 1. 5 divididos por 1 é 5. Vezes 10. O que acontece? Eu mantenho 17 aqui e esse 24 ele passa lá para cima invertendo o sinal. Então isso aqui fica 5 vezes 10 na 41. Beleza? 5 vezes 10 na 41, correto? Que eu somo ali, vai acabar sendo somado, né? Os 17 com os 24, como vocês estão observando ali. Beleza? Então, olha só. Sem o auxílio da calculadora, eu consigo fazer os exercícios com divisões que parecem complicadas, né? Usando só a notação científica, certo? Então, observem que a notação científica ela não vem aqui para complicar a nossa vida, ela vem muitas vezes para facilitar a nossa vida, tá? Além de transformar os números de uma forma mais compacta, eles nos auxiliam também, às vezes, a fazer divisões, multiplicações, que seriam mais complicadas se eu deixasse os números como eles estão, tá? Vamos fazer aqui mais um, ó, exponenciação. Para fazer exponenciação, galera, olha só o que eu preciso. Eu preciso exponenciar, não sei se existe esse termo, mas eu preciso elevar esses dois, eu preciso elevar o 3 e a base 10 ao cubo, certo? Então eu já vou fazer aqui, ó, 3 ao cubo vezes o 10 na 5 elevado ao cubo também. Beleza? Como é que fica esse negócio? 3 ao cubo a gente sabe que é 27. Que é 3 vezes 3 vezes 3, né? E a base 10, o que eu vou fazer? Vou elevar ao cubo também? Não, eu vou multiplicar os termos. Vou multiplicar o 5 pelo 3. Ou seja, a minha base 10, aqui, a minha exponenciação vai ter como resposta 27 vezes 10 na 15. Então, eu multiplico os expoentes quando eu tenho exponenciação, tá? Beleza? Mesma coisa aqui, olha só. 30 vezes 10 na 4. Não sei fazer, vou ter que fazer 30 vezes 30 vezes 30, né? Bom, se tu não tem calculadora, dá para facilitar isso aqui de que forma? Transformando aquele 30 em 3. Transforma ele em 3, que aí fica mais fácil de tu fazer a continha. Olha só, isso aqui vai dar 3. Andei uma casa para a esquerda, andei positivo, então isso aqui fica menos 7, elevado na 4. Isso aqui é 3 na 4, vezes 10 na menos 7, elevado na 4. Então, olha só, isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, bom, aí eu vou ter que fazer a conta aqui no canto, né? 27 vezes 3, né? Aqui 21, 3 vezes 2, 6, 7, 8, 81, né? Então, isso aqui fica 81 vezes 10,
que eu vou fazer? Vou multiplicar ali, né? 7 vezes 4. Então, olha só. A minha potência vai ficar 81 vezes 10 na menos 28. Perfeito? Perfeito? Então, olha lá. Transformei. Não precisei do auxílio da calculadora, né? Óbvio que não quer dizer que a gente não precise usar mais, né, gente? Nas aulas de física vocês podem utilizar. Mas lembre-se que vocês precisam ter essa ferramenta aqui, conhecer ela, para facilitar a vida de vocês no momento que vocês não puderem utilizar a calculadora, tá? Continuando, radiciação. Radiciação, gente. Ó, olha só. Qual é a moral da radiciação? Se eu tenho um número, uma raiz de um número, por exemplo, de 3, raiz quadrada de 3, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado ao meio. Então, a radiciação nada mais é que uma exponenciação, certo? Com um número fracionado. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, vou pegar outro número, 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3, 2 por 2. Por isso que eu posso cortar aqui, ó, esse com esse e escrever apenas 3, porque é a mesma coisa que 3 de 2 por 2. Isso aí dá 1, fica 3 na 1, né? Então, a gente sabe quando o número está sozinho, isso aqui é a mesma coisa que 3 na 1. Beleza? Então, essa é a ideia da radiciação. A gente vai resolver a radiciação da mesma maneira que a exponenciação. A gente vai multiplicar os termos, tá? Então, olha só, por exemplo, o 2.7. O 2.7, olha só, olha a jogada que eu vou fazer aqui. Eu vou transformar esse número aqui em 27, tá? Então, eu vou escrever ele aqui como sendo 27. E aí, para escrever ele como sendo 27, eu tenho que dar uma vírgula para a direita, né? Isso aqui vai dar 12. Eu vou diminuir em uma, né? Ao cubo. Como é que vai ficar essa brincadeira? Eu sei que 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Não é? Então, olha só, eu posso escrever esse número aqui como sendo 3 ao cubo elevado a 1/3. E a base 10 aqui, que está na 12, também vai ser elevado a 1/3, porque também está dentro da raiz. Olha só que barbada. Fazendo o mesmo processo que eu fiz para a exponenciação, 3 vezes 1/3 é a mesma coisa que 3 dividido por 3. Então, isso aqui é apenas 3. E essa outra parte aqui, que vezes 10, 12 dividido por 3, é 4, porque 12 por 3 é 4. Então, olha só. Resolvido a minha radiciação sem auxílio da calculadora, estou usando os conceitos de base 10. Perfeito? Facinho, né? Vou pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, 1024. 1024 é difícil da gente saber qual que é o número que é elevado, que tantas vezes se multiplica, né? É igual a 1024. Vocês da informática até podem ter um pouco mais de facilidade por ser um número meio padrão na informática, né? O 1024. Mas, então, olha só, o 1024 nada mais é que 2 na 10. Deixa eu ver aqui, ó, Silvio, deixa eu confirmar. 2 elevado na 10. 1024. Então, ó, eu sei que esse 1024 é a mesma coisa que 2 elevado na 10. E como a gente tem uma radiciação, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado na 10 na 1/5. Certo? Então, qual é a resposta desse exercício? Esse aqui vai ser 10 dividido por 5. Então, ou seja, 2 elevado na 2, que é 4. Então, essa é a resposta do meu exercício, que ficou C, não sei porque ficou letra C aqui, mas isso aqui é a letra B, B de bola. Tá? Deixa eu apagar aqui, deixar um B aqui. Beleza, galera? Olha lá. Facinho, né? Facinho. Nem parece isso aqui é conteúdo do terceiro ano, mas, né, porque isso aqui você já viu no primeiro, já viu no segundo ano. Então, todas essas coisas aqui a gente vai revisando ao longo dos anos para que vocês não esqueçam, tá? Isso é o fim de notação de operações com notação científica, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai passar para o outro nível. A gente vai revisar vetores, tá? Então, observamos isso aqui, esses exercícios estão dados, né? Eu posso colocar, quem tiver dificuldade, eu posso disponibilizar mais atividades sobre isso aqui para vocês ficarem por dentro, tá? Mas a ideia agora é revisar vetores, tá? Revisar vetores, e aí as atividades de hoje vão ser em cima dos vetores, tá? Porque notação científica que tiver no primeiro, no segundo ano, já é uma coisa que a gente já trabalha, eu já considero já que vocês já
estão sabendo como utilizar a notação científica. Vamos lá, vetores. Galera, para a gente trabalhar com vetores, por que a gente utiliza essas grandezas, né? Porque algumas grandezas físicas, elas precisam não só de um número e de uma unidade para ficar bem descrita. A gente precisa de uma direção e um sentido para descrever ela. E quando a gente trabalha com direção e sentido, a gente precisa fazer algumas modificações na matemática, na maneira como a gente vai trabalhar a matemática dessas grandezas físicas. E aí que vai entrar a matemática vetorial, certo? Que aí vai entrar aquelas questões trigonométricas que a gente já viu lá no primeiro ano, beleza? Então, grandezas escalares, já estamos acostumados a trabalhar com ela, matemática padrão, foi o que a gente viu lá no segundo ano, dava equações de primeiro grau, equações de segundo grau, sistema, etc, né? Quando a gente entra em vetores, a gente precisa de alguns cuidados, né? Então, vamos lá. Um vetor, galera, a gente sabe que ele aponta numa direção, ele tem uma direção e tem um sentido, ele tem um módulo, que é o valor dele, né? E quando a gente simboliza ele, desenha ele, a gente desenha o tamanho dele proporcional ao seu módulo, certo? Ao seu valor. Beleza? Então, aqui por isso que quando eu tenho vetores aqui, ó, eu costumo desenhar eles, tento representar eles com um tamanho meio proporcional. Às vezes não acontece, né? Porque eu não estou trabalhando com uma régua aqui, mas seria o ideal desenhar eles proporcionais, tá? Até para que a resposta do meu resultado seja mais condizente, né? Então aqui, por exemplo, quando eu faço soma ou subtração de vetores, certo? Uma das coisas que eu preciso tomar cuidado é as direções desses vetores, o sentido que eles estão, né? E a gente convencionou, vocês vão lembrar lá no primeiro ano, que o sentido de um vetor, quando ele está voltado para cima, é um sentido positivo. Quando ele está voltado para baixo, é um sentido negativo. Quando ele está para a direita, eu uso um sentido positivo, e quando ele está para a esquerda, eu uso um sentido negativo. Então, se eu respeitar isso aqui, eu tenho boas chances de obter resultados interessantes com vetores, tá? Resultados que condizem com a realidade. E aí, para fazer soma de vetores, a gente tem alguns métodos, tá? A gente tem esse método aqui, que é o método geométrico, onde eu pego o vetor resultante, né? Então, ó, quando eu somar os vetores A e B, eu vou ter um resultante. O vetor resultante, ele parte do início do vetor que eu estou somando ao final do último elemento vetorial da soma, certo? Então, esse aqui seria o meu vetor resultante da soma entre A e B. E como vocês estão observando aqui, a resposta dele, o módulo dele, vai ser basicamente, né, a hipotenusa de um triângulo retângulo, certo? Então, por exemplo, para obter o vetor resultante aqui, eu precisaria simplesmente fazer a raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, o vetor resultante aqui vai ser o quê? 9 mais 4. E a resposta desse vetor aqui seria a raiz de 13. Certo? Raiz de 13, que se vocês fizerem na calculadora, deixa eu ver aqui, ó. Raiz de 13, 3,6. Né? Então, a resposta desse exercício aqui, desse vetor resultante das somas de A e B, seria 3,6. Tá? Beleza. Mas nem sempre esse é o modelo que nós temos de representação para a soma de vetores. Tá? Uma outra maneira é a gente desenhar os vetores no plano. Por exemplo, o vetor B estaria aqui nesse plano Y, né? Porque ele é um vetor puramente vertical. E nós poderíamos desenhar o vetor A aqui, ó, no seu plano horizontal, que ele pertence. E aí eu poderia usar o método do paralelogramo, que seria traçar linhas retas perpendiculares a esses vetores, seus finais aqui, e no ponto onde eles se encontram, seria representado, então, o meu vetor soma de A e B. Esse aqui seria meu vetor resultante da soma de A e B. Então, esse aqui é um método também que a gente pode utilizar, eu vou usar ele, inclusive, o método paralelogramo, que representa também a soma de vetores A e B. Beleza? Aqui tem um outro exemplo de somar C mais D. São vetores que estão no mesmo eixo. Então, se torna simples isso, né?
Qual é o lance? O lance é que eu tenho que desenhar eles de um jeito que fique tranquilo para mim analisar. Porque eu sei que o vetor resultante ele parte do início do primeiro vetor e vai até o final do segundo vetor, né? Se eu fizesse com esse desenho aqui, o valor seria igual a zero, né? Então não está correto a forma como eu desenho esses dois vetores aqui. O que eu preciso fazer? Eu posso desenhar aqui o vetor C dessa forma e no final desse vetor C, eu vou lá e desenho o vetor D. Né? No ponto onde ele termina, eu desenho o vetor D. Que aí, pessoal, quando eu for representar o vetor resultante, eu posso utilizar essa regra de partir do início do vetor A e ir até o final do vetor, que é o último elemento da soma, né? E esse aqui, em branco, seria o vetor resultante, como vocês estão vendo. Fornecendo, inclusive, a direção e sentido correto deles, que seria horizontal e para a direita, nesse caso aqui, né? Então, somar 6 mais D nesse caso, o vetor resultante vai ser a soma de C, que C vale 6 unidades, mais o valor do vetor D. Mas o vetor D está virado para a esquerda. Se está virado para a esquerda, olha lá, olha a nossa definição. Ele é um vetor negativo. Então, eu vou somar com menos 4. Então, por isso que a resposta desse exercício do meu vetor resultante é 2 unidades. Né? Não 10 unidades, como poderia achar se eu pura e simplesmente somasse esses vetores. Tem que ver sempre a direção e sentido que eles apontam, que isso vai facilitar a minha vida. Tranquilo, gente? Dúvidas? Não? Seguimos. E aí vai aparecer a nossa relação trigonométrica, né? Porque muitas vezes, quando os vetores estão no plano, quando os vetores estão nos eixos, digo, tá? No eixo X, ou estão no eixo Y, as coisas são simples, as coisas são tranquilas de ser resolvidas, né? Mas quando o meu vetor está no plano, certo? Ele pertence aos dois eixos, X e Y, eu preciso fazer uma coisa que nós chamamos de decomposição vetorial, certo? Eu preciso decompor esse vetor em termos dos eixos que ele pertence. Certo? Então, eu vou espelhar, eu vou projetar esse vetorzinho aqui, ó, no eixo X, que seria o eixo horizontal. Então, esse vetor aqui, vamos supor que é um vetor A. Então, esse vetor A, eu vou espelhar ele aqui, ele vai ser a componente AX. Então, nós teremos uma componente desse vetor, que nós chamaremos de componente AX. E nós teremos uma componente desse vetor aqui, ó, projetada no eixo Y, que vai ser a minha componente AY. Beleza? Então, olha só, quando eu tenho um vetor que está no plano, eu preciso obter as suas componentes. E aí eu posso escrever esse vetorzinho aqui, ó, como sendo o valor das suas componentes separadamente, né? Beleza? AX mais AY. Beleza? Qual é o detalhe aqui, galera? O detalhe é que, assim, ó, para eu encontrar o valor dessas componentes, eu vou usar uma técnica de trigonometria, né? Vou usar relações trigonométricas para fazer aparecer essas componentes. Coisas que vocês já viram, já estudaram, já fizeram, né? Então eu estou apenas relembrando aqui. E aí eu vou usar uma propriedade dos vetores para obter essas relações trigonométricas, né? Que propriedade é essa? É a propriedade de translação dos vetores, certo? Então aquele vetor AY ali, eu posso transladar ele no espaço, mas eu não posso rotacionar ele. Se eu rotacionar ele, eu estou mudando a direção e sentido. Se eu transladar ele no espaço, não tem problema nenhum. Então, olha só, essa componente AY aqui, eu posso transladar ela aqui para fechar essa figura geométrica que é um triângulo retângulo. E daí, com o triângulo retângulo e o ângulo de análise aqui que eu vou ter, eu posso, então, obter as componentes do meu vetor, certo? E essas componentes do vetor, elas são simbolizadas pelas coisas que nós chamamos de vetores unitários, né? Onde essa componente ela vai carregar um x chapéu e essa componente aqui ela vai carregar um y chapéu. Em alguns livros, né? Essas componentes também são chamadas de i chapéu e essa aqui de J chapéu. Então, alguns livros
ou na internet, quando vocês fizerem a pesquisa, vocês podem encontrar que os vetores unitários são representados também por I e J. Se eu tivesse uma terceira dimensão, nosso mundo é tridimensional, né? Vocês sabem disso. Se eu considerasse a terceira dimensão, que não vai ser uma coisa que eu vou fazer com muito... Não vou usar muito isso no ensino médio, né? A gente deveria, então, considerar a terceira dimensão, que seria o eixo Z, né? E o eixo Z seria o Z chapéu ou o K chapéu, né? Então, aqui nós temos os vetores unitários X, Y, Z chapéu ou IJK, certo? Que é muito padrão de ser utilizado. Bom, beleza. Dito isto, a gente pode encontrar as relações trigonométricas, né, para essas componentes do vetor. Então, olha só. Vamos supor que eu tenho um ângulo θ aqui, certo? Esse triângulo retângulo ele tem uma abertura, né? Ele tem um ângulo. Aqui a gente sabe que nós temos a hipotenusa. E quem forma essa hipotenusa é o vetor A, né? É o seu módulo do vetor. Vamos dizer dessa forma aqui. E essas outras duas partes aqui são os catetos. Nós temos aqui o cateto oposto. E nós temos aqui o cateto adjacente. Eles formam as componentes desse vetor. Neste caso aqui, a componente AY. E nesse caso aqui, a componente AX. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou demonstrar para vocês, a partir das relações trigonométricas que nós já conhecemos, que nós podemos encontrar a X e a Y, né? Então, olha só, por exemplo, se eu sei que o seno daquele ângulo, num triângulo retângulo, é dado pelo cateto oposto sobre hipotenusa, eu posso escrever, então, que o seno, neste caso aqui, ele é o AY sobre o valor de A. Sobre o módulo do vetor A. Vou botar em módulo aqui, tá? O cosseno daquele ângulo ali, ele é dado pelo cateto adjacente sobre o módulo sobre a hipotenusa, né? Hipotenusa novamente. Ou seja, o cosseno do ângulo é dado por AX sobre o módulo de A. Neste caso. Neste caso que a gente está estudando aqui, tá? Beleza? Porque se eu considero o ângulo lá de cima, a história muda. Porque o AY ele vai ser cateto adjacente. Aí mudou a relação trigonométrica. Então vocês têm que estar atentos aonde está o ângulo. Sabendo onde está o ângulo, as relações trigonométricas se tornam mais simples, tá? Poderia usar o tangente aqui, a tangente de θ também, que seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Olha lá, tudo certo, né? Tudo tranquilo. Encontramos as relações trigonométricas. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar um exemplo e vamos resolver, né? Vamos pegar esse vetor A, que vale 8 unidades, forma um ângulo de 40 graus com relação ao eixo X, e vamos escrever as suas componentes, tá? Vamos escrever as componentes desse vetor. Então, olha só, vou pegar aqui uma caneta azul, vou projetar esse vetor aqui no eixo X, essa aqui vai ser a componente AX dele, e vou projetar ele lá no eixo Y. E aqui está a sua componente Y, a Y. Beleza? Então, tá ali as componentes desse vetor. Se eu transladar o vetor AY, ele chega aqui e forma o triângulo retângulo. E dessa forma eu consigo relacionar as relações trigonométricas lá que a gente viu, tá? Olha só, então. Gente, tranquilo, facinho. Vou escrever o AX, então, ó. O AX, ele é o cateto adjacente. Qual a relação que aparece cateto adjacente? É o cosseno, certo? Então, o AX, ele vai ser, então, o módulo de A vezes o cosseno do ângulo. Perfeito? Ou seja, esse AX aqui, ele vai ser 8 unidades vezes o cosseno de 40 graus. Ou seja, essa componente vetorial vale 8 vezes cosseno de 40. Isso aqui vale 6,12. 6,12
unidades. Beleza? E a componente AY? Vamos lá. Componente AY é um cateto oposto. Se ele é um cateto oposto, isso aqui é módulo de A vezes o seno do ângulo. Então, o AY vai ser 8 vezes seno de 40 graus. Então, o AY vai ser 8 vezes seno de 40. Isso aqui é 5,14. 5,14 unidades, tá? Beleza? Isso aqui não parece um A, né? Deixa eu melhorar ele aqui. Perfeito. Galera, então olha só, encontramos as componentes desse vetor. Como é que nós representamos esse vetor em termos das suas componentes? Vamos escrever ele aqui, olha lá. O vetor A, então, ele tem 6,12 unidades no eixo X, X-chapéu, mais 5,14 unidades no eixo Y-chapéu. Os dois valores são positivos? Os dois valores são positivos. Olha as componentes projetadas, elas não estão para a direita, que é positivo, e para cima, que é positivo? Então, tá tudo certo. Resolvido aqui. Tá? Perfeito? Vamos mais um aqui. Nesse exercício aqui, a gente vai tomar um cuidado, porque olha só, eu preciso fazer aparecer o triângulo retângulo. Essa é a moral da história. Né? Então, eu vou desenhar os eixos aqui, ó. Esse aqui é o eixo Y. Se eu conseguir desenhar de forma que não fique torto, fica melhor. Tá? É superação aqui, né? Desenhar no quadro é muito mais fácil que desenhar numa mesa, numa mesinha. Galera, então olha só. Desenhei os eixos. Eu preciso projetar esse vetor aqui nos eixos, tá? Então olha só, esse primeiro vetor aqui eu vou projetar aqui para baixo. Esse aqui é a componente BX, que está no eixo X. E aqui, projetando no eixo Y, eu teria minha componente... Eita, caramba. BY. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, o BX e o BY. Qual é a moral da história? Eu preciso fazer aparecer o triângulo retângulo e o ângulo. Né? O que a gente percebe? Que eu tenho 120 graus aqui. Toda essa volta aqui, ei, porcaria, volta, tá? Olha só, tem até uma ferramenta legal aqui, olha lá, dá para aproximar. Toda aquela figurinha ali que a gente está vendo, né? Tem aquele vetor ali, ele forma um ângulo de 120 graus com relação ao eixo X, tá? Deixa eu pegar uma caneta roxa aqui. Então a gente sabe que até a vertical nós temos 90 graus, isso é padrão. 90 graus. Se eu sei que até aqui tem 120, quanto que falta aqui? Aqui falta, então, 30 graus. Então, nós temos 30 graus internamente naquele vetor, naquele triângulo retângulo. Ah, professor, onde é que está vendo o triângulo retângulo? Eu estou vendo ali, ó, vocês não estão? Para mim está bem claro que eu tenho um triângulo retângulo, onde se eu transladar o eixo, o componente BX lá para cima, nós temos aqui a componente BY aqui, e o vetor que está aqui, né, o vetor B, e aqui nós temos um ângulo de 30 graus, nós temos um triângulo retângulo invertido, certo? Triângulo retângulo invertido. Posso usar ele? Posso, inclusive vou usar. Né? Não preciso estar com um triângulo bonitinho lá, na posição que a gente geralmente utiliza. Né? Não precisa. Então, olha só. Para achar a componente BX, o que o BXL é? Agora, com relação a esse ângulo aqui, o BX ele é um cateto oposto. Se ele é um cateto oposto, ele é módulo de B, seno do ângulo. Beleza? O BY é um cateto adjacente, então ele é módulo de B cosseno. Certo? Então, se eu consigo saber quem é cateto adjacente e quem é cateto oposto, eu já tiro as relações trigonométricas. Né? Então, nós temos BX, que é módulo de B, que é 3 unidades, vezes seno de 30. E nós temos BY, que é 3 vezes cosseno de 30 graus. Então, o valor de BX vai ser quanto? Então, vai ser 3 vezes seno de 30, isso aqui é 1,5. 1,5. E o BY vai ser 3 cosseno de 30, que é 2,59, 2,6. Vamos arredondar aqui. 2,6.
Beleza, olha lá, 1,5, 2,6. Como é que eu escrevo o vetor B? Vai ser 1,5 na direção de x. Olha só. Vamos olhar a direção dos vetores. O vetor BX está apontando para a esquerda. Logo, ele é negativo. O vetor BY aponta para cima, então está tudo certo, positivo. Então, aqui é menos 1,5 mais 2,6. Diga. Ali, no caso, seno de 30 não é 1,5 ao invés de 1,5? É 0,5. Seno de 30 é 0,5. Vezes não, 3. Tá, depois da multiplicação. Verdade. Vezes 3 é 1,5. Tá? Beleza? Fechou. Bora. É isso aí, galera. Se eu cometer algum erro aqui, é possível, tá? Vocês me corrijam aí, tá? Estejam atentos. Se eu fizer o caminho inverso? E se eu fornecer para vocês as componentes do vetor? Né? O que eu posso fazer com isso? Eu posso calcular o módulo do vetor, saber qual é o seu valor total, né? Seu valor resultante, e saber qual é a direção e sentido que ele está. Tá? Então, isso é uma das operações que a gente pode fazer também. Então, olha só, esse vetor aqui, ó, esse vetor B, ele tem menos 1,5 na direção de x. Então, ele é menos 1,5, olha só. Ele vale menos 1,5 para cá. E ele tem 2,6 na direção de y. Vou tentar desenhar proporcional aqui, 2,6. Então, para onde que está apontando esse vetor, gente? Esse vetor ele vai estar apontando... Olha só. Faz aqui a regrinha do paralelogramo. E o vetor resultante ele aponta para cá. Ó. Então, esse aqui é o meu vetor B. Beleza? Tá aí ele, ó. Bonitão. O que eu posso fazer com isso? Eu posso, além de obter o módulo do vetor, obter o ângulo dele, que ele forma com eixo X, por exemplo, ou com o eixo Y. Aí vocês vão escolher qual eixo que vocês vão querer relacionar ele. Vou fazer em relação ao eixo X, tá? Primeiro, vamos calcular o módulo do vetor. O módulo do vetor, se vocês lembram, é o valor da raiz das suas componentes, de bx ao quadrado mais by ao quadrado. Então, eu elevo ao quadrado as componentes, extraio a raiz e eu tenho o módulo do vetor. Então, tá aqui, ó. Isso aqui a gente vai fazer bastante, hein? Calcular o módulo do vetor. Então, ó, a raiz de bx vale menos 1/2 ao quadrado mais 2,6. Deixa eu melhorar isso aqui. Menos 2,6 mais 2,6 ao quadrado também, tá? Então, quanto que vale o módulo de B? Isso aqui dá 1,5 ao quadrado, né? O sinal vai para fora. O sinal não interessa para nós. 2,25. 2,25 mais 2,6 ao quadrado. 6,76. 6,76. Soma essas crianças aqui. Né? Quanto que dá essas crianças aí? 6,76, 2,25, 9,01. Que bonito. 9,01, todo mundo sabe que a raiz quadrada de 9 é 13, então isso aqui dá aproximadamente 3 unidades. Perfeito? Então, achei o módulo do vetor. O módulo do vetor vale 3 unidades, tá? O que eu posso definir agora? A direção e o sentido dele. A direção e sentido eu já sei que é noroeste, né? Está apontando a direção noroeste. Formando qual ângulo? É isso que a gente vai descobrir. Para descobrir esse ângulo aqui, eu posso usar seno, cosseno ou tangente, tanto faz. Qualquer uma dessas relações. Como eu não usei a tangente, eu vou usar a tangente com vocês agora aqui, ó. Vamos pegar a tangente do ângulo, tá? Então, a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu estou analisando este ângulo aqui, eu vou transladar esse vetor 2,6 para cá, e ele vai ser o cateto oposto, né? Então, isso aqui é 2,6 sobre 1,5. Aqui eu posso desconsiderar, na hora do ângulo, os sinais, tá? Então, a tangente de θ vai ser 2,6 por 1,5. Isso aqui dá 1,73. Qual é a mutreta agora? Eu vou descobrir o θ. Então, eu tenho que tirar aquela tangente dali, né? Então, a tangente eu vou passar para o outro lado, com a operação inversa, tangente da menos 1, de 1,73. Então, qual é o valor do ângulo? Tangente na menos 1,
e 1,73. Isso aqui dá 59,97. Isso aqui é aproximadamente 60 graus. Tá? Beleza? Tá aí resolvido, ó. Mais exercício. Tá? Dúvidas? Não? Sim. Todas. É bem possível que tenham dúvidas, tá, gente? Porque faz tempo que a gente não resolve esse tipo de exercício, 2 anos, né? Quase. Então, pode ser que apareçam dúvidas, tá? Eu vou ficar com dúvida quando eu estiver fazendo, eu acho. E vai fazer. E vai fazer porque tem aqui, ó, olha lá, bastante coisa, tá? Eu vou fazer mais esse exemplo aqui, tá? Com vocês. E já vou fazer no modo direto. Porque assim, ó, aí se vocês se complicarem em algum passo, abre o microfone e pergunta, tá? Pra gente ir rápido aqui, até porque já tem 45 minutos de aula, então falta pouco para acabar a aula, né? Então, esse exercício aqui é o seguinte, tem 2 vetores que estão no plano. O vetor A, formando um ângulo de 45 com relação ao eixo X, e o vetor B, que forma 10 graus em relação ao eixo Y, né? O vetor B tem 3 unidades no seu módulo, e o vetor A tem 5 unidades no seu módulo. Eu quero saber qual é a soma desses vetores. Imagine que situação seria essa na física, né? Essa situação na física poderia ser uma bolinha ou uma carga elétrica sendo puxada em 2 direções. Como se já tivesse atado 2 cordas nela e as pessoas estivessem puxando. A pergunta que fica é, para onde que vai essa carga aqui? Para onde que vai essa bolinha? Né? E aí a matemática vetorial vai me ajudar a resolver isso aí. Porque possivelmente ela vai para a horizontal, né? Ela vai para uma direção mais possivelmente para a horizontal, mas ela vai ter uma angulação. Ela vai ter alguma direção vertical aí mais definida dependendo das intensidades dos vetores que estão puxando ela. Tá? Então essa é a ideia da gente aprender essa matemática para depois conseguir aplicar uma aplicação física para isso, certo? Vamos lá. Qual é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento é decomposição vetorial. Então, vou lá. Vou decompor o vetor A. Decompus ele aqui. Olha lá o bonitão aqui, ó. AX. Essa aqui é a componente AX do meu vetor. E a componente AY do meu vetor. Como a gente sabe, podemos usar a propriedade de translação e jogar o AY aqui para cá para fechar o meu amiguinho triângulo retângulo. Tá lá, ó. Cheio o triângulo retângulo, resolvidos meus problemas, né? Por quê? Não, ou pode ser o início dos meus problemas, tá? Resolvido por quê? Porque eu conheço as relações trigonométricas. E aí eu posso achar as componentes do meu vetor, certo? Vamos lá. Vamos achar as componentes. Por exemplo, aqui, ó, o AX, ele é um cateto oposto ou é um cateto adjacente? Olhando para a figurinha e para o meu triângulo, eu vejo que o AX está grudado no ângulo, né? Então, ele é um cateto adjacente. Então, eu posso relacionar aqui, ó, o módulo de A com o cosseno de 45, porque é um cateto adjacente. E se um é o cateto adjacente, o outro vai ser um seno, né? É um cateto oposto. Perfeito? Então, ó, olha as componentes do meu vetor A. Tá ali, bonitonas, né? Então, vamos obter as respostas delas. Isso aqui vai ser 5 vezes cosseno de 45. E aqui vai ser 5 vezes seno de 45. O bom do seno e do cosseno de 45 é que eles são iguais. Se vocês botarem na calculadora, vocês vão ver que eles são iguais. 0,707. Que multiplica por 5, isso aqui dá 3,53. Então, vai dar 3,53 para esse cara aqui de cima e 3,53 para esse cara de baixo. Como eu disse, o seno e o cosseno de 45 graus são iguais. Como é que eu escrevo o meu vetor A, então, em termos das componentes? Olha só, vamos olhar para o sentido dela. Quais são os sentidos, né? 3,53 na direção de x para a direita, positivo. Vou escrever aqui, na direção de x, positivo. E o y está para cima, também é positivo. 3,53 na direção de y, olha lá. Que coisa linda. Né? Ó, 3,53, os dois nas direções positivas. Tá? Resolvemos o vetor A. Vamos resolver o vetor B agora. Vou pegar uma caneta vermelha para resolver.
O vetor B, olha só para onde ele aponta. Vamos projetar aqui ó, o eixo Y dele. Que bonito. Aqui está o BY. E vamos projetar o eixo X dele. Tá aqui, ó. BX. Perfeito? Posso transladar esse vetor para aqui para baixo, para o vetor X, né? O vetor da componente X, translado ele aqui para baixo, para fechar o triângulo retângulo, que vocês estão vendo que está aqui, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá, que bonito. Aqui está o meu triângulo retângulo. Gostei desse recurso, hein? Ó, bonitinho, ó. Triângulo fechadinho, tá, gente? Fechou? Volta, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui em azul as componentes do meu vetor B, tá? Então, o BX, desenhar aqui do ladinho, vai ser o módulo de B. Ele é um cateto oposto ao ângulo de 10 graus. Então, ele é seno. Seno de 10 graus. O BY vai ser o quê? Módulo de B. Ele é adjacente ao ângulo, então ele é cosseno de 10 graus. Perfeito? Então, o BX vai ser 3 unidades vezes seno de 10. E o BY vai ser 3 unidades vezes o cosseno de 10. Perfeito? Bonito. 3 vezes seno, 3 vezes cosseno. Faz aí a continha, né? Acha a calculadora. 3 vezes cosseno de 10. 3 vezes seno de 10 primeiro. 0,52. E o cosseno aqui, 3 vezes cosseno de 10. 2,9. 2,9. Beleza? Vamos escrever o vetor? Vamos lá. O vetor B, então, vai ser 0,52... peraí um pouquinho. Vamos olhar primeiro as direções deles. O vetor BX, a componente BX está apontando para a direita, né? Quando eu projeto ele, ele aponta para a direita. Certo? 0,52 para a direita na direção de X. O vetor Y, ele está apontando para baixo. A componente Y está apontando para baixo. Ou seja, negativo. Menos 2,9 na direção de Y. Está aí a componente B. Perfeito? Resolvido o exercício? Não. A gente nem somou os vetores ainda. A gente fez tudo isso aqui para poder somar os vetores agora. Tá? Então eu vou fazer caixinhas aqui. Eu vou botar essa caixinha aqui, fechar ela. Vou fechar a caixinha do amarelo aqui. Para vocês entenderem que isso aqui só foi feitas as componentes do vetor. Tá? O que eu vou fazer em branco agora? Vou fazer a soma. O vetor resultante é a soma de A mais B, certo? Então, agora, o vetor resultante vai ser o A. Quanto que vale o A? Vamos escrever aqui, ó, 3,53 na direção de X, mais 3,53 na direção de Y, mais o vetor B, que vale, ó, tá aqui embaixo, 0,52 na direção de X, menos, vou botar aqui embaixo, ó, 2,9 na direção de Y. E aí vocês vão lembrar, que eu sei que vocês lembram, tem memória boa, lá das aulas de física do primeiro ano do ensino médio, onde dizia que para somar vetores, a gente precisa somar os iguais. Ou seja, eu preciso somar banana com banana e maçã com maçã. Eu não posso somar banana com maçã. Nunca. Por quê? Da zica. Né? Não vai estar a resposta certa do meu exercício. Então, o vetor resultante vai ser esses 3,53 mais 0,52, faz aí, ó, 3,53 mais 0,52, 4,05. Então, isso aqui é 4,05 na direção de X, mais 3,53 menos 2,9. Isso aqui dá 0,63. Mais 0,63 na direção de Y. Olha só, galera. Descobrir a soma dos vetores. Certo? Essa é a resposta final? Não. Por quê? Eu preciso de toda a descrição desse vetor. Eu preciso saber qual é o módulo dele e a direção e o sentido dele. Com essas componentes aqui, eu já tenho uma ideia para onde esse vetor aponta. Né? Porque ele aponta aqui, ó, ele tem 4,05 na direção horizontal e ele tem 0,63 na direção vertical aqui, ó. Ele é bem pequenininho na direção vertical. Se eu fizer o método do paralelogramo,
paralelograma, eu sei que esse vetor ele tem essa direção aqui. Ó. Perfeito? Olha lá, vou dar um zoom. Gostei do zoom. Viram? Olha a direção do vetor. Beleza? Tá ali. Então, eu vou também descobrir esse ângulo aqui. Ó. Que aí eu tenho toda a descrição do vetor. Tudo, todas as informações dele. Então vamos lá, ó. Vamos calcular o módulo do vetor primeiro. Raiz de 405 ao quadrado mais 0,63 ao quadrado. Fecha aqui. Então o módulo do vetor, fazer direto, hein? Vocês já estão no terceiro ano, já sabem. Fazer 4,05 ao quadrado mais 0,63 ao quadrado. Calculadora para fazer tudo isso direto. Faz isso, tira a raiz. Deu 16,79. Raiz disso, 4,09. 4,098. Vamos arredondar para 4,1. 4,1 unidades de alguma coisa que eu estou calculando. Então, eu já sei quanto que vale esse vetor. Esse vetor vale 4,1. Certo? E ele, qual é a direção e sentido dele? Já sei que a direção e sentido dele é aqui, ó. É Nordeste, né? Nordeste mais perto para o leste aqui, né? Para onde ele aponta. O que falta para descobrir todas as informações? O ângulo, né? Se eu tenho as componentes, olha só, se eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente a este ângulo, eu posso usar uma relação de tangente. Deixa eu botar aqui uma trilhazinha aqui, ó. Fazer a tangente de θ, que vai ser o cateto oposto, 0,63 sobre 4,05. E aí, galerinha, θ tangente na menos 1 dessa resposta aí, ó. 0,63 divididos por 4,05. Isso aqui dá 0,15. Então, a tangente na menos 1 de 0,15 é... Faz aí. Shift tangente, ou segunda função em tangente. Isso aqui dá 8,5 graus. 8,5 graus. Então, olha só, esse vetor aqui, ele aponta 8,5 graus em relação ao eixo X. Ou seja, ele é um vetor bem rasante à horizontal, que é o que a gente já imaginava que ia acontecer, né? Que ia ser puxado esse elemento, essa bolinha ia ser puxada mais perto da horizontal, mas ela dá uma desviadinha um pouquinho em 8,5 graus. E olha só, a gente tem todas as informações do meu problema, e se isso aqui fosse um problema físico, eu saberia para onde essa bolinha ia, eu saberia para onde essa carga elétrica poderia ir, tá? Beleza? Esse aqui é o fim do exercício, tá? Não tem mais o que fazer aqui. Gente, é isso aí, tá? Fechamos aqui, ó, a parte de vetores, a revisão de vetores. Isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer bastante nos exercícios de carga elétrica, de força elétrica, de campo elétrico, tá? Então vocês têm que estar sabendo resolver isso aqui. Beleza? Por isso que nós teremos atividades, né? Nós teremos aqui, ó, para fazer a decomposição vetorial aqui. Vocês vão fazer sozinhos. Faz a decomposição desse carinha aqui também. Escreve, ó, desenha esse vetor, obtém o módulo de direção e sentido. Obter direção e sentido é o ângulo, tá? Que esses vetores aqui têm, ó. Eu estou dando as componentes deles. E aí vocês vão desenhar eles e obter o módulo desse vetor. E por final, um exercício aqui, ó, de soma de vetores. Somar esses dois, ó, A e B, A e B. Soma eles, tá? Minha letra tá um pouquinho feia, mas eu acho que dá para entender bem, tá? Qualquer coisa aqui, ó, usa o recurso que eu aprendi de novo aquela lá, que bonito, tá? Certo, gente? Tranquilo? É isso aí. Da semana é isso aí.